Olá pessoal, hoje vamos abordar mais uma vez um tema relacionado à saúde da mulher. O tema que eu vou abordar hoje é a síndrome de ovário policístico. O que é isso? Essa famosa, tão falada síndrome de ovário policístico, né? Será que eu tenho cisto no meu ovário? Será que eu vou poder engravidar? Porque quem tem síndrome de ovário policístico tem dificuldade para engravidar ou nunca engravida? São muitas questões relacionadas aos problemas da síndrome de ovário policístico. Então, ela é uma síndrome, como o próprio nome indica, endócrino-metabólica. O que é isso? Endócrino é porque está relacionado aos hormônios da mulher. E metabólica que está relacionada ao metabolismo. O metabolismo é aquilo que a gente ingere na alimentação, os nutrientes são absorvidos, vão chegar nas células para poder fazer com que essas células funcionem. Esse metabolismo é o funcionamento das células, tá? Então, o que é essa síndrome? Na mulher que tem a síndrome de ovário policístico, ela tem uma disfunção das suas glândulas, ela tem uma disfunção do seu metabolismo, que estão relacionados também a funcionamento cerebral, porque existem alguns hormônios, algumas substâncias produzidas no cérebro que são determinantes da ação das glândulas, determinantes da ação dos ovários, do funcionamento dos ovários. Então, essa síndrome envolve todo esse funcionamento do cérebro, das glândulas e do metabolismo. Então, uma mulher que tem a síndrome de ovário policístico, ela tem como sintoma excesso de hormônio masculino. Ela vai ter mais hormônio masculino quando a gente dosa no sangue e mais sintomas da presença de hormônio masculino. Quais são esses sintomas? Ela vai ter excesso de pelo no corpo, ela vai ter pele mais oleosa, a mulher tem queda de cabelo, cabelo oleoso, mais espinhas, que podem ser no rosto, podem ser nas costas, e são sintomas que fazem a gente pensar, mostram pra gente que no sangue dessa mulher tem mais hormônio masculino. Existem algumas mulheres que elas têm sintomas de excesso de hormônio masculino e às vezes a gente dosa no sangue e no sangue os hormônios estão normais. É porque elas têm uma sensibilidade aumentada da pele, que é receptora desse hormônio, e acabam tendo sintomas de excesso de hormônio masculino, mesmo em níveis normais desses hormônios no sangue. Além dessa questão dos hormônios masculinos, as mulheres que têm a síndrome de ovário policístico, elas têm disfunções da ovulação. Geralmente elas apresentam ciclos menstruais irregulares, às vezes menstruações muito exageradas, muita quantidade, durando muitos dias, que às vezes elas chegam a ficar anêmicas, de tanto que menstruam. Uma outra coisa que existe na síndrome de ovário policístico é uma associação muito frequente com a obesidade. Não quer dizer que toda mulher que tem síndrome de ovário policístico ela é obesa, ou que toda mulher que é obesa vai ter síndrome de ovário policístico. Existe uma associação muito comum. Mais de 70% das mulheres que têm síndrome de ovário policístico, elas têm mais predisposição à obesidade. Mas a própria obesidade, ela interfere no funcionamento do ovário. Uma mulher obesa, ela vai ter a ação dos seus ovários comprometidas por um hormônio que é produzido pelo tecido gorduroso, que é chamado de peptina. A peptina, ela é produzida pela gordura, cai na corrente sanguínea, vai agir no cérebro da mulher, produzindo uma outra substância que bloqueia a hipófise, que é a glândula, que eu falo que é a glândula chefe das outras glândulas. E a hipófise vai mudar a sua função, mandando uma mensagem para o ovário, e esse ovário vai começar a funcionar de maneira inadequada. Ele não vai ovular, ou vai ter ovulações muito demoradas, assim, o intervalo entre uma ovulação e outra fica muito longo e apresenta sangramentos muito irregulares, né? As mulheres que têm essa síndrome, elas têm um nível de estrógeno mais alto no organismo por causa dessa disfunção de estímulo do hipotálamo com a hipófise. E aí o ovário é estimulado a produzir um excesso de estrógeno e um excesso de hormônio masculino também. E isso vai dar todos os sintomas que essas mulheres vão ter e essas mulheres podem ficar às vezes sem menstruar nada ou às vezes elas têm sangramentos muito irregulares e volumosos, como eu disse. De repente o ciclo pode ficar muito curtinho, né, começar a menstruar bem pertinho um do outro, ou às vezes fica meses sem menstruar, ou menstrua a cada 40 dias, a cada 50, 60, 90 dias ou mais. A gente não tem como definir, prever como que vai ser o padrão do ciclo da mulher. A mulher que tem a síndrome de ovário policístico, essa ovulação delas não dá pra gente prever, né? Ela sofre a interferência dessa disfunção. Um fator que é muito importante que a gente deve avaliar
que essas mulheres elas têm uma predisposição maior a serem hipertensas, a terem diabetes e a terem problemas como doenças cardiovasculares, derrame cerebral, embolia pulmonar, tromboses, porque existe uma disfunção inicial de todo o metabolismo dessa mulher que predispõe a ela a ter essas doenças. Então, a gente fazer um diagnóstico correto de síndrome de ovário policístico é muito importante, porque o tratamento dessa mulher, nos primeiros anos, né, em que esses sintomas acontecerem, podem ser muito importantes esses tratamentos para se evitar complicações graves futuramente. Então, uma mulher que ela tem essa síndrome, se ela for tratada adequadamente na disfunção dela, ela pode estar se prevenindo de ter uma hipertensão, diabetes, um infarto, um derrame ou coisa parecida, ou alguma outra doença cardiovascular. É muito comum a associação da síndrome de ovário policístico com a resistência insulínica. Tem trabalhos que mostram que às vezes mais de 70%, em alguns trabalhos 90% de associação da síndrome de ovário policístico com a resistência insulínica, que também é um fator muito agravante para esses riscos que eu acabei de mencionar. Então, ter síndrome de ovário policístico é uma indicação hoje, como um todo, de que a gente tem que fazer alguma coisa para essa mulher? Sim, a gente tem que tratar essa mulher, porque ela tem risco de doenças graves. Agora, qual o melhor tratamento que a gente deve fazer para as mulheres que são portadoras da síndrome de ovário policístico? Se a gente for olhar nos guidelines, em todas as indicações dos trabalhos científicos, a primeira opção de tratamento para a síndrome de ovário policístico são os contraceptivos hormonais, que são hormônios, estrógeno mais progesterona, que foram criados inicialmente para que a mulher usasse para não engravidar, mas esses hormônios eles vão interferir nesse ciclo de hipófise, produzindo hormônios que vão estimular o ovário e vice-versa. Mas a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Será que esses anticoncepcionais estão tratando a síndrome de ovário policístico? Porque existe uma cultura de que menstruar é bom e que a menstruação tem que acontecer e que eu foco na menstruação. Mas a mulher menstrua, mesmo tendo algum problema de saúde, ela sangra. A mulher que não ovula, ela sangra sem ovular. Mas a gente já verificou, e eu já falei aqui em outro vídeo, que a ovulação é sinal de saúde. O que determina se a mulher está saudável é a presença da ovulação, a adequação dessa ovulação, quanto tempo durou essa fase pós-ovulatória até ela menstruar. Isso mostra pra gente se essa mulher está saudável. O que o anticoncepcional faz? Ele vai fazer essa mulher sangrar periodicamente, a cada 28 dias, então dá uma sensação de que está tudo bem, né? Porque ela está sangrando. Mas o anticoncepcional, ele interfere na ovulação. A mulher que toma anticoncepcional, ela pode ovular esporadicamente, sim. Mas é uma ovulação que sofre uma interferência desses dois hormônios, que é o estrógeno e a progesterona, que são produzidos também pelo ovário. Uma outra coisa que acontece é que os anticoncepcionais, esses medicamentos hormonais, eles aumentam a resistência insulínica. Como eu acabei de falar, em torno de 70% a 90% dos casos de síndrome de ovário policístico estão acompanhados de resistência insulínica. O anticoncepcional pode agravar esse quadro. E a resistência insulínica pode ser um dos fatores que vai piorar os riscos cardiovasculares, que vai aumentar a chance dela ser hipertensa, que vai aumentar a chance dela ter diabetes, que vai aumentar a chance dela ter um derrame cerebral, uma embolia pulmonar, por exemplo. Então, a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Será que a melhor opção para tratar a síndrome de ovário policístico é o uso desses hormônios que são feitos como contraceptivos? Será que isso vai estar realmente tratando a saúde da mulher? Esses hormônios, os estrógenos e progesteronas usados nas pílulas, eles melhoram alguns sintomas da síndrome de ovário policístico. Melhoram a pele, porque eles diminuem a oleosidade, diminuem a acne, diminuem a queda de cabelo, eles têm uma ação direta sobre a pele. Mas se você interrompe o tratamento, aquele sintoma vai retornar, porque a causa do problema continua lá. Existem inúmeras maneiras da gente tratar a causa da síndrome de ovário policístico. Então, existem substâncias e medicamentos que a gente pode usar para tratar a resistência insulínica. Tratando a resistência insulínica, se ela é a causa,
vai criar-se um equilíbrio, vai melhorar o padrão da insulina, essa mulher vai ter o ovário dela liberado, ela vai voltar a ovular e assim ela vai ciclar regularmente. À medida que esse ovário funciona bem, ela vai ter ciclos menstruais regulares e sangramentos normais. Uma coisa que é comum, que inclusive dá o nome da síndrome de ovário policístico, que é a presença de vários pequenos folículos que cresceram para ovular e não ovularam, e esses folículos recebem o nome de microcistos, e os ovários são chamados de ovários polimicrocísticos. Então, o que acontece com as mulheres que tomam o anticoncepcional, os ovários diminuem um pouquinho de tamanho, porque eles ficam crescidos, tentando ovular e não ovulam quando a pessoa tem a síndrome. O anticoncepcional diminui um pouco o tamanho do ovário, mas esses folículos continuam. Não é pouco comum, na realidade é muito comum a gente ver mulheres que são usuárias de contraceptivos, de estrógeno e progestágeno por muitos anos, e a gente faz um ultrassom e ela está lá com os policísticos, os ovários micropolicísticos. Então, não é essa imagem de ovário que nos preocupa. Porque toda mulher que tem a sua ovulação interrompida ou que tem algo que está atrapalhando o padrão ovulatório dela, ela vai ter os seus folículos crescendo até um certo tamanho, que aqueles que iriam crescer para adquirir um tamanho maior até liberar o óvulo, eles não vão chegar ao ponto de liberar o óvulo, eles vão crescer um pouco e parar. Aí fica aquele tanto de folículo no ovário. Isso significa pra gente que esse ovário não está ovulando, né? Isso pode acontecer em inúmeras fases da vida da mulher. Toda adolescente tem períodos dos seus ciclos em que ela não ovula. Então, toda adolescente, dependendo da fase que você fizer um ultrassom, ela vai apresentar ovários polimicrocísticos. E o que a gente tem visto muito comumente? A adolescente menstrua muita quantidade, ela procura um médico, um ginecologista, e ele faz o ultrassom, vê ovários policísticos, e toda adolescente tem uma incidência maior de acne, a fase que os hormônios estão variando, que está amadurecendo o eixo do hipotálamo, da hipófise e do ovário, que são as glândulas que vão se comunicando. E nessa fase é muito comum os ciclos serem anovulatórios, a menina sangra, às vezes sem ovular, e vai ter uma imagem de ovário policístico. Então a gente tem visto muita situação, muitas meninas recebendo anticoncepcional, estrógeno e progestágeno logo na sua adolescência, no início, nos primeiros anos de vida que ela cicla, que ela tem, que ela tem a puberdade, e às vezes vão usar anos e anos da vida tratando uma provável síndrome de ovário policístico, e a gente não sabe se de fato ela tinha uma síndrome de ovário policístico, E se ela tivesse a síndrome, porque pode acontecer na adolescência sim, algumas meninas têm a síndrome de ovário policístico e precisam ser tratadas, porque o nosso foco é prevenir as complicações futuras, Mas ela tem que ser analisada, a gente tem que estudar essa menina, fazer os exames, checar seus hormônios, ver o padrão de vida dela, como é que está o peso, Para a gente ver certamente o que é que essa menina tem, o que ela precisa. Ou ela está só numa fase que o ciclo é irregular, porque ainda ele vai regularizar. Então a gente tem que ter essa atenção e esse pensamento mais crítico diante de todas as situações. Então, o interessante, que ajuda muito no acompanhamento desses distúrbios hormonais, é a mulher aprender a observar o seu próprio ciclo, aquela mulher que conhece os seus sinais de ovulação, que aprende a perceber seus sinais de ovulação. Isso, o método de ovulação Billings, ele nos dá essa informação, como outros métodos naturais que existem também, mas a gente consegue perceber se a mulher está ovulando ou não. Uma mulher que se observa e que usa um método natural, que usa um método de autoconhecimento, ela sabe dessa informação para nós médicos, se ela está ovulando ou não e se a sua ovulação está boa. Então, vamos pensar, o que vale a pena? A gente pôr uma menina ou uma mulher que tem sintomas e diagnóstico de síndrome de ovário policístico para sangrar regularmente todo mês? Ou será que é melhor a gente tratar a causa do problema dela e ela passar a ovular regularmente todo mês? Como consequência, ela vai menstruar regularmente, mas a menstruação é consequência de uma boa ovulação. O que seria melhor? Então eu queria deixar aqui essa interrogação, esse pensamento crítico para a gente pensando, o que será melhor? Por que eu estou usando esse medicamento? Qual que é a causa do meu problema? O que isso vai causar de bem para mim? E muitas das vezes usar o anticoncepcional, o estrógeno mais a progesterona,
com essa intenção de tratamento, às vezes vai piorar a situação. Tá? A gente vai falar mais vezes sobre a síndrome de ovário policístico, eu vou gravar outro vídeo, que é um tema muito extenso, mas aqui eu deixo esse alerta. Atenção, vamos ter essa atenção. O que eu tenho? E você que tem síndrome de ovário policístico ou tem dúvidas, tem a síndrome de ovário policístico, se quiser pode ligar aqui no consultório, eu tenho o maior prazer de te acompanhar, te ajudar, investigar direitinho, vamos ver o que está acontecendo com você para a gente tratar da maneira mais adequada. E em breve eu estarei postando outros vídeos, estarei gravando outros vídeos para a gente dar andamento nesse assunto. Até mais!